Olá a todos, sejam bem-vindos ao vídeo semanal da Lapidar, que traz um tema extremamente interessante, que é o ginseng como medicamento e quais os cuidados necessários para seu uso correto. Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, mestre em botânica, e vou trazer para você, que é estudante profissional de saúde, informações úteis para que você possa prestar as orientações corretas para o seu paciente e assim assegurar que ele tenha o efeito terapêutico desejado sem ter nenhum incômodo durante o seu tratamento. Então, aproveite o vídeo, que eu tenho certeza que vai trazer informações importantes para você. Bem, inicialmente, é importante que nós conversemos a respeito da regulamentação do uso do ginseng aqui no Brasil. Bem, o ginseng está presente na Instrução Normativa número 2, que regulamenta a lista de registro simplificado de medicamentos fitoterápicos e que foi implantada em 2014. Nesse documento, o ginseng aparece com a forma farmacêutica cápsulas, contendo extrato seco padronizado da raiz de Panax ginseng, que é a espécie que tem o nome ginseng e a qual estão relatados ou relacionados todas as informações que nós vamos tratar nesse vídeo. Essa cápsula deve conter de 80 a 100 miligramas desse extrato seco, e a utilização do extrato seco padronizado com 27% de ginsenosídeo é o que garante o efeito terapêutico do ginseng, principalmente no combate ao estresse. Então, essa é uma informação importante para que possamos prestar uma orientação e para os profissionais que são prescritores, possamos prescrever da forma correta. Importante que o profissional também saiba alguns aspectos indispensáveis da caracterização botânica de uma espécie vegetal que é utilizada para uso medicinal. No caso do ginseng, o nome científico é Panax ginseng. Essa é uma informação importante e é obrigatória na prescrição de medicamentos fitoterápicos, porque existe a possibilidade de que, para o mesmo nome popular, existam várias espécies associadas. E essas espécies podem possuir composição química diferente, consequentemente, podem causar um efeito terapêutico diferente. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil existe uma espécie que tem o nome também de ginseng, mas que pertence a outro gênero, que é a Pipáfia paniculata. Então, todas as informações que vão ser tratadas nesse vídeo estão relacionadas ao Panax ginseng, que é essa planta muito linda. Aqui são os frutos e aqui nós temos a raiz ou rizoma, que é a parte da planta utilizada para o efeito terapêutico. Perceba que essa raiz tem o formato de um corpo humano, e isso remete à formação histórica da fitoterapia, na qual foi implantada ou foi elaborada uma teoria por Paracelso. Essa teoria se chamava Teoria das Assinaturas, e nela existia a possibilidade de que na planta ocorreriam sinais que seriam responsáveis pelo efeito terapêutico direto para determinado órgão. Então, por exemplo, se a planta tivesse folhas em formato de coração, seria apropriada para problemas cardíacos. Se tivesse folhas no formato do rim, seria apropriada para problemas renais, problemas urinários. No caso do ginseng, relacionando a teoria das assinaturas, como ela tem o formato do corpo humano, acreditava-se que ela poderia ser utilizada com várias finalidades, já que abrangeria todos os órgãos, todos os sistemas. É uma planta herbácea, perene, e é relatada como o primeiro fitoterápico usado realmente como medicamento e como disponibilizador de nutrientes de alta qualidade, de alta performance na China. Seu uso na China é imemorial, faz parte da formação da medicina tradicional chinesa.
O ginseng pode ser encontrado de 3 formas, de acordo com algum processo de beneficiamento que ele passa. Então, nós temos o ginseng fresco, que é a raiz depois de limpa, que ainda permanece com as raízes secundárias. Nós temos também o ginseng branco, que passa por um processo de secagem ao ambiente, ou seja, submetido à temperatura e ventilação do ambiente, sem ter nenhum outro tipo de artifício dentro desse processo. E ele passa por uma limpeza, onde são retiradas as raízes secundárias. E temos também o ginseng vermelho, que obtém essa coloração após ser exposto a vapor de água e posterior secagem. Nesse processo ocorrem reações de hidrólise que vão alterar a composição química desse ginseng e que tem relatos na literatura que essa alteração da composição química é benéfica e vai potencializar o efeito terapêutico, causando assim uma melhor utilização do ginseng. Pois bem, como falamos, o ginseng é utilizado na medicina tradicional chinesa há tempos imemoriais e se tem o relato dos efeitos benéficos do ginseng, tanto na sensação de bem-estar, quanto em problemas de saúde humana, como contendo ação antifadiga, anti-idade, antitumoral e ainda fortalecedor do sistema imune, o que é muito importante, pois essa é uma das ações que estão relacionadas a seu uso no combate ao estresse. Então, o ginseng aqui no Brasil tem como indicação principal ser adaptógeno, e isso está relatado na Instrução Normativa de 2014. Importante nesse momento entendermos o que é essa indicação, essa função adaptógena atribuída ao ginseng. Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética buscou, dentre vários recursos, possibilidades de aumentar a resistência e o desempenho dos soldados na frente de batalha. Nessa busca, buscou também plantas medicinais que tivessem essa propriedade. Em 1968, foram definidas as características de uma planta para ela ser classificada como adaptógena. Essa planta deveria ter a possibilidade de aumentar a resistência do organismo contra agressões de natureza diversa, físicas, químicas ou biológicas de forma inespecífica, que não estivessem atribuídas a um único problema. Também deveriam apresentar uma influência normalizadora, independente das mudanças nos parâmetros fisiológicos, e também deveriam demonstrar a ausência de toxicidade e de influência sobre as funções normais do organismo. Essas características foram determinadas por Brekman em 1968. Porém, o termo adaptógeno surgiu antes, em 1947, por um farmacologista russo, identificado como Nikolai Lazarev, que definiu o adaptógeno como uma substância farmacológica capaz de induzir no organismo um estado de resistência aumentada não específica que permite contrariar os sinais de estresse, ou seja, adaptá-los, e fazer com que o organismo se adapte a um esforço excepcional, então, sendo a definição do adaptógeno. Atualmente, essa definição, ela tem a seguinte caracterização: ele deve causar uma resposta não específica, induzida a todos os fatores que envolvem o estresse, sejam eles biológicos, químicos ou físicos. Também deve possuir um efeito geral no organismo, não sendo específico a um órgão, a uma determinada função fisiológica ou a uma determinada doença concreta, então causando assim um efeito benéfico para o organismo de uma forma geral. Deve ter uma ação normalizadora que vai possibilitar o aumento da capacidade homeostática do organismo, por exemplo, a adaptação e resistência diante de determinadas tensões, e ações polivalentes que vão envolver mecanismos distintos que, consequentemente, vão causar vários efeitos biológicos benéficos imediatos. Algumas outras indicações aqui no Brasil são como estimulante do sistema nervoso central, potencializador das capacidades de memorização, aprendizagem como neuroprotetor, utilizado na profilaxia da hipertensão e da hiperglicemia, indicado ainda para o alívio do estresse, que é a indicação principal como adaptógeno, e como antipsicótico, também como efeito inibidor tumoral,
e elevado potencial na prevenção dessas patologias, principalmente melhorando o sistema, a resposta do sistema imune a doenças, como antimicrobiano e também como estimulante da libido. Por isso que existe o apelo comercial do ginseng ser um estimulante sexual. Essa ação estimulante da libido está associada à presença de determinados hormônios na sua composição e por esse motivo tem esse efeito. Não podemos falar de uso terapêutico sem falar da fitoquímica. No caso do ginseng, ele possui composição química bem específica, bem evidenciada, sendo que o uso está associado à presença de saponinas, denominadas de ginsenósidos ou ginsenosídeos, que é aquela padronização de 27%, mas também possuem polissacarídeos, polienos, flavonoides, que são antioxidantes e têm a função de combater a formação de radicais livres e, por esse motivo, estão associados à prevenção de doenças degenerativas, vitaminas do grupo B e óleos essenciais, incluindo a presença do alfa-bisabolol, que é um constituinte que está associado também ao efeito anti-inflamatório. Então, percebam a riqueza fitoquímica, ou seja, da composição química do ginseng. E isso é muito importante para você, estudante profissional de saúde, tentar desmistificar na cabeça de algumas pessoas que o uso de chás, ou de plantas medicinais, ou de produtos de origem vegetal não contém química. Eles contêm, sim, química, e essa química é responsável pelo efeito terapêutico. Os cuidados que devem ser tomados na utilização do ginseng. O primeiro é utilizar por no máximo 3 meses, e isso está relatado na Instrução Normativa de 2014. Essa restrição de uso está associada a relatos de que o uso prolongado pode exacerbar a ocorrência de efeitos adversos e, por esse motivo, causar incômodo, inclusive interferindo na rotina diária do paciente. Dentre os efeitos adversos que podem ocorrer, existem casos raros de reações gastrointestinais, leves e transitórias, como náusea, dor de estômago, diarreia matinal, também insônia, por isso que não deve ser utilizado por pessoas que tenham ansiedade. Também casos de reações alérgicas. Podem ocorrer também cefaleia, reações de contato, erupções da pele, redução da capacidade motora, ansiedade e insônia, e ainda o desenvolvimento de efeitos adversos graves, como mastalgia, sangramento vaginal e ginecomastia. A mastalgia sendo a sensibilidade das mamas e ginecomastia, o crescimento das mamas, né? Como interações medicamentosas, já que é um estimulante do sistema nervoso central, não deve ser associado a nenhum outro medicamento que também tem efeito estimulante do sistema nervoso central. Por ter em sua composição hormônios, não deve ser associado com outros fármacos hormonais, nem por hipoglicemiantes, porque ele vai agir na glicemia, e anticoagulantes, porque ele também possui substâncias anticoagulantes na sua composição, vai potencializar esse efeito e pode causar hemorragias. Também existe a potencial interação com fenelzina. Aqui estão as referências que foram utilizadas para a elaboração desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente nos nossos canais de comunicação. Obrigada e até a semana que vem.